Bom dia, tudo bem? Que bom estarmos aqui para dar continuidade ao estudo das 7 igrejas. Hoje falaremos sobre a igreja em Sardes. Esse período corresponde ao período que vai do ano de 1517 até o ano de 1755, o período da Reforma e Contra-Reforma. Você pode ler sobre a igreja em Sardes em Apocalipse capítulo 3, versos 1 até o verso 6. Esse é um texto bem interessante. A Reforma Protestante não foi iniciada em 1517 por Martinho Lutero, como algumas pessoas podem pressupor. Na verdade, essa reforma remete desde os tempos de John Wycliffe. Wycliffe já havia argumentado contra a maneira como a Igreja Católica ensinava as doutrinas e dogmas. Os argumentos de Wycliffe influenciaram John Hus, e os de Hus, por sua vez, acabaram influenciando Lutero. Lutero foi apenas o momento em que a reforma tornou-se pública para todas as pessoas, e até mesmo pessoas leigas agora percebiam que a Igreja Romana não estava seguindo os preceitos bíblicos. Jesus se apresenta para a igreja em Sardes como aquele que é o detentor da igreja, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e também as 7 estrelas. Jesus, de maneira bem semelhante à maneira como ele se apresentou para a igreja em Éfeso, apresenta-se para a igreja em Sardes, tentando demonstrar-lhes que estava conduzindo a sua igreja. É interessante perceber que a reforma que foi iniciada nesse período não foi uma reforma completa, ainda faltou muitas coisas. Por exemplo, neste período da reforma, não se revelou perante o mundo o real estado dos mortos. Isso continuou como um mistério. O dia do Senhor ainda se ensinava que era o domingo e não o sábado, conforme a Bíblia. A alimentação, nem precisamos falar sobre esse aspecto. A reforma protestante foi apenas o início. É por isso que Deus também traz severas repreensões à igreja desse período. Era uma igreja que tinha nome de que estava vivo, mas que na verdade estava morta. Era uma igreja que, embora tivesse alguns que mantivessem brancas as suas vestes, um símbolo perfeito da justiça de Cristo manifesta em sua vida, a grande maioria não mantinha brancas as suas vestes. A reforma apenas iniciou em Sardes. Ela vai se concretizar, ou melhor, ela vai avançar e avançar muito na igreja seguinte, a igreja em Filadélfia. Não podemos desconsiderar de maneira nenhuma a atuação do Espírito Santo no coração e mente de homens e mulheres sinceros que abriram-se para permitirem-se ser usados por Deus. Mas, infelizmente, estes homens e mulheres não avançaram até onde deveriam chegar. A reforma apenas começou, mas Deus precisava levá-la adiante. A promessa ao vencedor da igreja em Sardes é muito interessante. Nos faz lembrar de Apocalipse capítulo 19, verso 8, onde é dito que os santos vestirão as vestes de justiça de Cristo, uma referência à igreja recebendo a santa justiça do Senhor Jesus. Aqui é dito que estes santos, eles terão vestiduras brancas e de modo nenhum o nome deles será apagado do livro da vida. É bem interessante perceber que nesse período a principal verdade bíblica pregada pelos reformadores era a justificação pela fé, a justiça que só pode vir de Jesus. O único meio pelo qual podemos ser salvos é por meio da graça da justificação em Cristo Jesus. Deus então promete que de maneira prática essa verdade se concretizaria na vida dos seus servos. Permita-se também hoje ser alcançado pela graça de Jesus. Receba o perdão em Cristo e prepare-se para o breve encontro que teremos com o Senhor. No texto, ele até adverte que virá como um ladrão, mas apenas para aqueles que não permanecerem atentos ao seu breve retorno. Continue estudando a palavra de Deus e seja transformado ou transformada pelo poder da graça de Jesus. Que Deus te abençoe.